Se alguém fizer cair em pecado um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço a nó e moinho e laçassem no fundo do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, eles são inevitáveis, mas ai do homem que os causa. Por isso, se tua mão ou teu pé fazem cair em pecado, corta-os, lança-os longe de ti. É melhor para ti entrares na vida coxo e manco, que tendo 2 pés e 2 mãos, seres lançado no fogo eterno. Se teu olho te leva ao pecado, arranca-o e lança longe de ti. É melhor para ti entrares na vida cego de um olho, que seres jogado com teus 2 olhos no fogo da jena. Esse trecho do Evangelho fala dos escândalos né, em termos bíblicos, nós falamos daqueles defeitos que nós temos, né? O que te causa escândalo? Os seus olhos, como você vê as coisas, é o que vai te causar o escândalo. Então é melhor não poder enxergar do que ver o mundo sempre pela maldade, sempre pela maledicência. Então, nesse trecho do Evangelho, escrito por Mateus, Jesus queria dizer isso. É melhor não ter um pé, uma mão, do que usá-lo de forma que possa machucar ou prejudicar o meu irmão, ou a mim mesmo. Para a gente entender um pouquinho desses escândalos, eu vou falar de provas necessárias. Provas e expiações, se assim vocês acharem melhor. O que vem ser essas provas na nossa vida? As provas são tudo aquilo que serve para nos fortalecer. Como que nós vamos saber nossa capacidade de amar se essa capacidade de amor não for testada? Puramente, simplesmente, nós podemos falar que amamos, mas é só naquele momento de teste, de amor mesmo, de ultrapassar pela tolerância, pela humildade, pela resignação, é que nós sabemos essa capacidade de amor. O quão longe ela pode ir ou o quão pequena ela é. E a expiação seria o quê? É aquilo que traz a gente de volta ao caminho de Deus Pai Todo-Poderoso, esse caminho de amor que nós tanto buscamos. Quando nós estamos andando por um caminho que nós falamos errado, fazendo coisas que nos prejudicam, sempre acontece alguma coisa que nos faz voltar e parar e pensar, peraí, o que eu estou fazendo da minha vida agora? Por que eu estou fazendo isso? Será que está certo? Aí você para, reflete sobre aquilo e a expiação serve para isso, para ela te fazer retomar esse percurso para o caminho do bem. Tudo que vai fugir do nosso controle, nós chamamos de provas necessárias de expiação. Por exemplo, eu posso passar pela rua A. É uma escolha minha. E não acontecer nada, mas eu estar andando corretamente. Mas pode acontecer de eu estar nesse mesmo percurso corretamente e acontecer uma coisa alheia à minha vontade, um acidente, por exemplo. Não fui eu que ocasionei aquilo, mas era uma coisa necessária naquele momento para me trazer um aprendizado futuro, seja de entender que as coisas não estão no meu controle. Por que as pessoas têm tanto medo da morte? Não digo todas, mas grande parte. Porque é uma situação que foge do nosso controle. A gente não sabe o dia, não sabe a hora, não sabe o momento certo. Então, tudo aquilo que foge do nosso controle nos dá muito medo. Mas a verdade é que nós não estamos no controle das coisas. Nós estamos no controle dos nossos atos. Mas das coisas que acontecem alheias à nossa vontade, não tem como reclamar ou discutir, é aceitar. E aceitar não quer dizer também ficar inerte, não fazer nada. É aceitar fazendo a nossa parte, trabalhando para o nosso melhoramento, para o melhoramento do nosso ambiente. Nós somos responsáveis pelos ambientes que nós vivemos, seja ele em casa, seja ele no trabalho. Muitas vezes, a única pessoa que Deus tem no ambiente de trabalho para manter a paz ali é você. Então, não vamos esperar do outro que ele não te cause brigas. Não vamos esperar do outro que ele te entenda sempre.
vamos fazer esse papel de entender o outro. E é muito difícil. Muito difícil porque, primeiro, nós temos dentro de nós uma coisa chamada o egoísmo e orgulho, que nos faz pensar que ninguém pode ferir a gente, que ninguém pode desrespeitar aquilo que nós queremos para nós. Mas a verdade é que muitas ações são involuntárias, até as nossas mesmo. Às vezes eu chego aqui e coloco esse marcador de página aqui, para mim está tranquilo, mas de repente para outra pessoa está fora do contexto dela. Eu não quis machucar outra pessoa, mas é uma forma que eu tenho de ver que ficaria melhor. Então começar a refletir sobre isso, que nem sempre as atitudes do outro são para nos ferir ou para nos provocar. Elas são muitas vezes ações involuntárias porque eles acham que realmente estão fazendo certo ou que estão nos ajudando. Colocar-se no lugar do outro é muito importante. E pensar, será que o que eu estou fazendo está machucando alguém, está ferindo alguém? Porque tudo serve de aprendizado. Até as coisas que nós achamos que estão todas corretas, elas podem ter um fundo de erro ou de equívoco do nosso pensamento, do nosso eu. E quando falamos de provas, daquilo que a gente passa assim no nosso dia a dia, que você para e se pergunta para Deus, por quê? Por que eu estou passando por essa dificuldade? O que será que eu fiz que me colocou nessa situação? Preparando esse estudo essa semana, eu ouvi uma frase que me tocou muito, que fala que nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós não estamos pagando pelos erros de ninguém, nós estamos pagando pelos nossos erros mesmos, tanto nessa vida quanto em outras encarnações. Se eu vim nessa vida numa condição de cadeirante, certamente foi porque eu não fiz um bom uso das minhas pernas numa outra vida. Então eu vou aprender o valor de tê-las. Eu vou aprender a viver sem ter elas, para entender a importância que elas fazem para uma pessoa. Então tudo que nós passamos hoje é fruto do nosso livre-arbítrio de ontem. As dificuldades, a indiferença do outro com nós. Dentro de casa eu acho que estão os maiores exemplos, né? Aquele irmão que não te entende, aquele pai que parece que tudo que você faz nada está bom para ele, ou até mesmo um filho. É porque você está aprendendo a conviver com aquilo que talvez um dia você foi para ele. Então essas provas servem para isso, não são castigos. Numa escola, quando você estuda, você não tem um teste, uma prova para testar esses conhecimentos? Isso não é um castigo, isso é uma avaliação. E mais do que aquele que te avalia, serve para você mesmo se avaliar naquilo. Então ela é muito importante. E entender que somos hoje fruto daquilo que fomos ontem, traz a nós uma consciência de que não há injustiças. Porque pensar num Deus que castiga um filho é saber que Deus é injusto? Então está errado isso. Deus é justo e permite até que nós mesmos cobramos dos outros. Mesmo que nós possamos estar errados, Ele nos permite cobrar do outro. Mas aí tudo tem uma consequência. As formas de evoluir, as pessoas falam que é pelo amor e pela dor, e nós às vezes nos debatemos e paramos muito nisso. Será que a gente evolui pela dor mesmo? Eu acho que a dor, ela é um chamado. Quando acontece alguma coisa que te chacoalha, fala, opa, está errado isso aqui. Uma doença, por exemplo, que aí faz você repensar toda a sua vida, o que você viveu até aquele momento. É para você valorizar as pessoas que estão do seu lado, valorizar suas oportunidades. E aí você passa a ter amor pelas coisas. Então você evoluiu pela dor? Não. Você evoluiu pelo amor. Porque você pode ter uma pessoa que está passando por um sofrimento e ainda assim não entender. Revoltar-se mais com a vida. Então ela evoluiu? Não. Ela acabou regredindo, infelizmente, porque ela não está aprendendo com as provas que estão sendo impostas. Quando você estuda o livro dos espíritos mesmo, a programação para a reencarnação, quem participa das escolhas das provas são os próprios espíritos. Não é imposto
a nenhum espírito que vai reencarnar, ó, você vai passar por isso e aquilo. Não. A nossa consciência espiritual, que sabe do que a gente precisa para evoluir, é que pede aos benfeitores determinadas provas. Não, pode me colocar desse jeito que eu vou dar conta. Só que chega aqui todo mundo esquece. Passa assim, ó, na mão na cabeça, esquece tudo. Porque esse filtro do corpo físico faz a gente esquecer as nossas promessas, as nossas programações, pré-programações antes de reencarnar. E pensar no que nós estamos pedindo constantemente. Estamos pedindo paz, prosperidade, saúde, amor. Qual a melhor forma de encontrar isso? Não é testando a nossa capacidade? Quando eu peço a Deus paciência, Ele vai transformar meu ambiente todo harmonioso? Ou Ele vai me colocar em testes para que eu aprenda a resignação e entenda o outro para adquirir essa paz? Certamente é através das provas. Então, nós não estamos recebendo nada diferente daquilo que nós estamos pedindo. A saúde, a prosperidade, ela advém do nosso ser íntimo. Ela não é do ambiente externo, ela começa de nós. Por que tantas pessoas, algumas pessoas passam, por exemplo, pela própria doença, o câncer, que é uma doença muito complexa. Uns passam muito bem e outros passam tão mal por essa doença. Porque é a forma como que eles encaram a situação. Então, a paz está do lado de fora ou dentro de nós? Ela está na forma como que nós enxergamos as situações. Porque se você entender que aquilo ali é uma oportunidade de evoluir, e você está curando uma doença do seu espírito naquele momento, e não sendo castigado, então você vai passar muito tranquilamente por isso. Tem um oncologista espírita, lá de Belo Horizonte, que ele fala que ele já viu muitas pessoas vítimas do câncer desencarnarem, curadas, e muitas curarem o câncer e continuarem doentes. Por quê? Porque aquelas que às vezes desencarnaram com a paz, com a tranquilidade de saber que viveram aquilo que tinha que ser vivido, e entenderam a sua situação e não se lamuriaram. Viveram até onde deu para viver, aproveitaram cada oportunidade, cada vínculo que lhes foram estabelecidos. E outros que se curaram o corpo físico, mas o espírito continuou manchado por aquela falta de entendimento da situação em que ele se pôs. Nós, quando da nossa criação, somos criados simples e ignorantes. Está no livro dos Espíritos. E aí, como que a gente vai aprendendo? Através dessas provas e desses testes de potenciais. As provas também servem para isso, para esse aprendizado tão necessário que nós temos que ter. A prova ela não tem que ser necessariamente um sofrimento. Por exemplo, Jesus, nosso mestre, Francisco de Assis, eles não tinham karmas, expiação, mas eles passaram por tantos sofrimentos. A função desses sofrimentos são para nos mostrar a resignação dos nossos. Porque Jesus, pela nossa doutrina espírita, isso já foi explicado, ele encarnou na Terra apenas uma vez. Então, quais seriam essas expiações que ele teria para sofrer tanto? Para ser crucificado, para apanhar, para sofrer tanta indiferença? Nenhum. Então, ele vem para nos mostrar como sofrer aprendendo. E não sofrer de lamuriar. É passar assim, saber que é difícil, mas que tem uma recompensa futura e que tudo isso é transitório. Quando a gente consegue colocar o corpo físico como transitório e entender que o que fica é o que está no espírito, a maioria dos nossos problemas não desaparece, mas eles amenizam. Porque você entende que se alguém está sendo indiferente com você, é um problema dele. Ele é assim, se não fosse você, ia ser outra pessoa. O coração, a boca da gente só fala do que o coração está cheio. Então, se a pessoa te faz mal, é porque ela é daquele jeito, e não você que causou aquilo nela. Então, vamos pensar nisso. Quando alguém te fere, quando alguém te irrita, deixe que aquela pessoa acerte com ela mesma. O perdão
é um remédio que cura 2 pessoas. Porque quando gera uma mágoa, você tem 2 corações atingidos, mas cura quem quer. Ainda que eu peça perdão e a pessoa não me perdoe, eu estou me curando naquele momento, porque eu estou de coração aberto para entender, sim, eu errei, mas eu não quero fazer mais isso. Ou vice-versa. Ter a consciência dessas coisas traz muita serenidade. Eu vou contar uma história de Henry. Ele é um escritor, poeta norte-americano, e dentre suas obras, ele tem uma obra que fala sobre o cristianismo. E ele fala dos monges, né, que em determinado local ajudavam as pessoas. Então, nesse mosteiro, eles acordavam por volta das 5, 6 horas, antes que o sol saísse, e ajudavam todos aqueles que chegavam ali, com alimento, com vestuário, com orientações espirituais. E aí, fazia-se o dia inteiro. E cada dia um era responsável por esse atendimento. Pois bem, tinha um monge lá que pedia todos os dias: ó mestre, me dê a oportunidade de te ver. Mesmo que você não fale comigo, eu gostaria tanto de te ver, pedindo a presença de Jesus junto dele, porque ele acreditava naquilo que ele fazia e acreditava que um dia ele teria essa oportunidade. E assim passaram-se os anos, e ele sempre com o mesmo pedido. Ele acordava antes de todos, mesmo que não fosse dele a responsabilidade no dia de ajudar, ele acordava e fazia esse pedido nas suas preces. Num determinado dia, ele acorda e, para surpresa dele, quem está à sua frente? O mestre. E naquela emoção ele não conseguia falar, ele não sabia que reação que ele tinha. Aí toca o sino do mosteiro. Aquele dia era o dia dele atender. Então ele não poderia ficar ali naquele momento para usufruir da presença do mestre. E aí ele se viu na questão: eu vou atender ou eu fico? O que nós faríamos nesse momento? Ficaríamos com o mestre ou iríamos cumprir com as nossas obrigações? Bom, ele foi cumprir com as obrigações dele. Ele passou o dia inteiro ajudando, deu alimento, orientação espiritual para quem precisava, ajudou com o vestuário aqueles que também necessitavam, mas sem cara fechada. Ele fez com o mesmo amor que ele fazia todos os dias. Mas aí, quando deu o horário dele voltar para o quarto dele, ele voltou cabisbaixo. Quer dizer, a minha oportunidade já foi perdida, mas eu tinha que cumprir com meus deveres. E, para surpresa dele, quando ele chega lá, o mestre estava esperando ele. E ele ficou muito alegre e foi usufruir daquilo. E naquele momento o mestre fala: se você tivesse ficado, eu teria ido. Porque não foi aquele filho que Jesus foi encontrar. Foi o filho que sempre se dedicava, que acordava todos os dias cedo e cumpria com as obrigações dele. Que a gente aprende com Chico Xavier, que primeiro as nossas obrigações, depois as nossas devoções. Porque se justificar da ausência de cumprimento das obrigações porque estava cumprindo alguma devoção, é ser fraco. Nós temos que dar conta de tudo. Se nós nos propusemos a isso, então é porque tem a possibilidade. O que nós faríamos no lugar desse monge? Eu sinceramente não sei o que eu faria. É uma coisa que você só sabe ali no momento. Você está diante de Jesus e diante das suas obrigações. Você fica ou você vai. Então vamos refletir. A personalidade do Mestre Jesus, ela é muito forte. E ele espera muito da gente. É por isso que vem as dificuldades, é por isso que vem as provações. Porque ele sabe também das nossas capacidades. A nenhum de nós é dado mais do que aquilo que nós podemos. E quando, no final de tudo, nós nos vemos numa situação muito difícil, vamos lembrar, no dia que nós estamos hoje, e olhar para trás, aquela dificuldade que a gente achou que não ia conseguir passar. Aquela perda daquele parente que doía, que a gente sentia dor física de um coração dilacerado. Nós superamos isso. A perda do emprego, a dificuldade financeira, uma doença que parecia naquele momento que nós não superaríamos. Tudo isso nós passamos. Nós estamos aqui hoje.
Então quer dizer, nós somos capazes. Tem uma mensagem de Emmanuel chamada Nos Dias Difíceis. Se vocês tiverem a curiosidade, vocês podem procurar, ela fala disso. Para a gente refletir sobre todas essas dificuldades que nós passamos e superamos. Porque nós temos, acima de tudo, a espiritualidade maior e Deus, que é uma consciência que está dentro de nós. A qualquer momento, nós podemos refletir e acionar ela para todas as situações. Só depende da gente. E lembrar sempre que esperar em Deus é cooperar com Deus. A partir do momento que nós ajudamos nas tarefas de auxílio do próximo, de esclarecimento, nós estamos cumprindo com o nosso dever de esperar de Deus que Ele faça o mesmo por nós. Porque somos irmãos da grande família universal. Estamos aqui um pelo outro. Hoje eu ajudo, amanhã eu sou ajudada, amanhã eu dou a mão para um amigo e nós ajudamos outros, e assim vai. Ao longo dos dias, fisicamente falando e espiritualmente falando. Todo mundo pode dar alguma coisa. Se você não tem um financeiro, se você não tem uma palavra para falar, você pelo menos tem um ouvido para escutar alguém. Então, é sempre possível fazer alguma coisa por alguém. Bom, antes de contar o segredo para a gente diminuir essas provações e essas dificuldades, eu gostaria de lembrar vocês que nós temos as nossas plataformas das redes sociais para serem acessadas. Então, nós temos o Instagram, Luz Universal, que tem todos os acontecimentos, trechos de palestras e links. Nós temos a página no Facebook, que também são divulgadas as palestras para quem não quer entrar no YouTube. Nós temos a página no YouTube Luz Universal, que também tem todas as palestras que são filmadas, todos os estudos e todos os eventos que acontecem aqui. Vamos clicar lá, inscrever, clicar no sininho para aparecer as notificações, ajudar a levar. Tudo que a gente aprende é muito gostoso, eu falo por mim. Toda vez que eu escuto a palestra de um dos amigos, me vem um ponto de vista que eu não tinha pensado e eu passo a refletir sobre isso. Então é muito bom, vamos levar isso para outras pessoas. Nós estamos na era do conhecimento e da verdade. Então, as coisas boas, elas têm que ser divulgadas. E qual que é o segredo para a gente diminuir essas provas e essas expiações? É fazer o bem. Fazer o bem de coração mesmo. Quando a gente se dedica ao bem, ao amor ao próximo, a gente pode ter uma dificuldade para enfrentar lá na frente, de uma proporção maior, e ela vem diminuindo, porque nós já estamos aprendendo. É como uma pessoa que de repente tinha que amputar um braço para entender a necessidade de viver sem ele, mas ela foi tão boa, ela foi tão leal aos ensinamentos de Deus, que Deus tira somente um dedo, para que ele entenda, porque ele aprendeu ao longo desse processo. Então vamos aprender pelo amor e não esperar que a dor nos chame, para que nós possamos despertar para essa consciência de Deus que habita em nós. Graças a Deus.